eu gostaria de tratar um assunto que é muito sério dentre as nossas religiões que, assim, poucas pessoas mencionaram isso. Então, é um assunto que precisa ser debatido e eu estou aqui para poder falar claramente sobre esse assunto. Eu sei que não é um assunto muito agradável, mas é necessário que nós debatemos sobre ele, tá? Por exemplo, eu acho que tem muitas pessoas que seguem o Evangelho, mas elas não sabem a doutrina do Evangelho. Por exemplo, deixa eu falar para você, mais ou menos de uma forma que você entenda de um jeito muito simples. Muito simples. Por exemplo, nós somos cristãos, certo? Deixa eu falar agora do catolicismo. O catolicismo também é cristão, tá bom? Os católicos são cristãos. Eles também seguem o cristianismo, que é a mesma religião cristã que nós seguimos, que é o cristianismo. Nós somos cristãos. Tá? As pessoas não entendem muito, falam eu sou crente, eu sou evangélico, mas na verdade nós somos do cristianismo. Nós seguimos a doutrina de Cristo, como os católicos. Tá dando para você pegar mais ou menos esse raciocínio? Então deixa eu falar para você. Eu vou chegar num determinado ponto que eu vou falar para vocês e eu também vou me incluir dentro desse ponto de uma forma que é mais ou menos assim, é uma doutrina e seria o certo que todos nós seguíssemos nesse ritmo, tá bom? É um ritmo, é um andamento, vamos botar assim, é um andamento do cristianismo. Então, quando você fala, eu sou cristão, eu sou evangélico, eu sigo a religião de Cristo, você está seguindo o cristianismo juntamente com a Igreja Católica, certo? Só que existe uma diferença. Qual é a diferença? Os evangélicos, vamos botar assim, mesmo você seguindo o cristianismo, que é a mesma doutrina católica, os evangélicos, ele não segue do jeito que os católicos seguem. Essa é a grande verdade. Nós, por exemplo, eu tenho certeza que diversas pessoas que são seguidores do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo não cultua imagem, tá bom? Já os católicos, eles costumam cultuar a imagem, para você ver que Jesus Cristo está pregado numa cruz, é a marca do crucifixo, e eles também costumam canonizar santos. O que é isso? Dá nome às estatuetas e santificar as estatuetas. Coisas que nós, que somos evangélicos, não fazemos, tá? Não fazemos. Outra coisa é o seguinte, deixa eu ensinar aqui para vocês. Você sabe o que quer dizer um padre? Eu estou falando com os cristãos. Vocês sabem o que quer dizer padre? Às vezes tem alguém que sabe, tem muitas pessoas que não sabem o que quer dizer padre. Então vou dizer para você. Padre quer dizer pai, tá? Pai, a palavra pai. Padre é pai e madre. Vocês sabem o que quer dizer madre? Madre é mãe, tá? Então, madre são as freiras e padre são os sacerdotes. Eles são os verdadeiros sacerdotes que pregam o cristianismo. Ambos são virgem, tá? Ambos são virgem. Mas existe pecado, tanto no meio das freiras, como no meio dos padres, como no meio evangélico também existe pecado. Deixa eu falar para você o que seria o certo da pessoa que segue o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sei que nós não somos santos, nós passamos longe de ser santos, tá bom? Porque o único santo que existiu na face da terra foi o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O único santo, o único. Ele sim
era perfeito. Nós buscamos a perfeição, mas nós passamos milhas e milhas distante de ser perfeito. Essa é a grande verdade. Mas os padres e as freiras, eles passam próximo, tá, do nosso Senhor, e eles só pecam em adorar estatuetas, deuses estranhos e adorar Jesus pregado numa cruz, porque Jesus ressuscitou. E eles não saíram disso. Tá? Eles não saíram de Jesus pregado numa cruz. Eles não adoram Jesus vivo, eles adoram o nosso Senhor no sacrifício. Enquanto, se você vê uma pregação de um pastor de igreja, de uma missionária, eles vão falar de Jesus, vão falar dos milagres de Jesus, vai falar que Jesus ressuscitou, vai falar de evolução do cristianismo, que teve uma evolução. Jesus veio à Terra, tá? Desceu à sepultura, ressuscitou ao terceiro dia e andou com os apóstolos, provou para todo mundo que ele tinha ressuscitado, e depois ele subiu ao céu e ele está em corpo de glória. Então ele triunfou sobre a morte. Triunfar é ato de vitória, tá bom? Triunfar é um ato de vitória. Ele venceu a morte, ele triunfou e ele está sobre as nuvens. Mas os católicos não pregam desse jeito, tá? Aí está a grande diferença entre catolicismo e os evangélicos, que é o mesmo, na verdade é o mesmo, é o cristianismo, é a religião que nós seguimos. Nós seguimos a Cristo, quem segue a Cristo segue o cristianismo. Então, deixa eu falar para você o que seria o ideal, tá? O que seria o ideal. Vamos falar agora de pecado. Cara, tá certo que nós somos seres humanos, nós somos pecadores porque nós viemos do pecado, tá? Porque Adão e Eva se conheceram como marido e mulher, e Deus falou que do suor do seu rosto tu comerás o pão, e assim, então deu a Adão essa direção. Agora tu vai trabalhar, tu vai sustentar tua esposa, e ela vai sentir a dor do parto, como é nos dias comuns, tá? Como é nos dias comuns. Muitas pessoas falam que Deus expulsou Adão e Eva do paraíso. Ele não expulsou, ele deu a doutrina. Já que você procurou ela como mulher, agora nada mais justo do que você sustentar ela, tá? Você sustentar ela e amparar seus filhos. Porque Adão teve filho, meu irmão. Bota filho nisso, tá entendendo? Então ele fez uma renca de filhos. É que nem você vê uma pessoa, por exemplo, assim, do campo que na época que não tinha muita informação, não tinha TV, não tinha internet, tinha nada, só pensava em, tá entendendo? Então você vê aí, tem senhor e senhora que tem 14 filhos, 12, vai baixando por aí, tá entendendo? Então era mais ou menos assim, Adão só pensava nisso. Então nós somos fruto do pecado. Mas deixa eu explicar para você qual é o ponto em que eu quero chegar. Pecado dentro das igrejas. Por exemplo, eu vou falar para você, eu não sou perfeito, estou longe de ser perfeito, eu estou me encaixando dentro deste assunto que eu estou tratando com vocês, tá? Eu estou me encaixando dentro, eu também sou um pecador como qualquer outro aqui que está assistindo meu vídeo. Então deixa eu falar para você o seguinte: os padres e as madres, que são as freiras, passam bem perto do que é ser uma pessoa santificada, tá certo? Que não é para todos que o Espírito Santo de Deus vem. Isso aí não é para todos. Por mais que você seja virgem, isso e aquilo, você busca ser um sacerdote correto, você lê a palavra, isso e aquilo, mas o Espírito Santo não baixa em qualquer pessoa, tá? Não baixa, porque tem que ser pessoas escolhidas, merecedoras, como a gente vê por aí. Então, mas tem padre sim que recebe o Espírito Santo de Deus. Isso aí é nítido de você ver e perceber, tá bom? Não estou aqui falando que evangélico é melhor que o católico, isso e aquilo, nada disso. Estou colocando tudo o mesmo peso e a mesma medida, na mesma balança, porque eu não estou discriminando nenhum nem outro, mas eu vou falar mais ou menos assim. Por exemplo, vamos botar as igrejas evangélicas. Cara,
seria o certo, por exemplo, as profetisas, as mulheres que recebem mensagem de Deus, que falam com a boca de Deus, tá entendendo? Seria o certo, tanto ela, tanto mulher quanto homem, cara. E isso vai também para os padres também, porque padre também peca, meu irmão. Não pensa assim que o padre não peca não, porque ele peca. Ele não peca praticando o sexo com conjunção carnal com outra pessoa, mas ele peca sozinho, porque ninguém é de ferro, meu irmão. Ou você faz isso ou você morre, você fica maluco dando língua para os outros, porque é necessário, é necessário. Mas deixa eu falar aqui. Seria o certo, cara, quem prega, um pastor ou uma missionária, se vai pregar a palavra de Deus, se pratica a iniquidade, vamos botar aqui a iniquidade seja aí para você a luxúria é o sexo, tá bom? É o sexo. Seria 7 dias antes, tá? 7 dias antes de você subir num púlpito, tomar um microfone para você pregar a palavra de Deus. Isso aí seria o correto. 7 dias sem você praticar a conjunção carnal, tá bom? E para a mulher as mesmas regras. E isso também vale para os padres. Tá? Isso também vale para os padres, porque assim, cara, eu vou falar, o que você vê, por exemplo, o que mais nós vemos na igreja evangélica são pessoas que pregam a palavra de Deus, cara, de um modo cativante, a pessoa tem uma boa pregação, anda para lá, sapatia para cá, tá entendendo? Tal, fazendo gesto que tá no Espírito Santo, mas ele não está no Espírito Santo, amigo. Não está no Espírito Santo. Você olha a face da pessoa, está com a face escura, suja, porque a alma está suja. A pessoa quer praticar conjunção carnal durante o dia, durante a semana, e quer subir num púlpito para poder pregar a palavra de Deus. Isso aí, cara, Deus não aceita, Deus não trabalha nessas pessoas, não desce nessas pessoas. Então a gente fica ali de falsidade, pregando a palavra de Deus, estando com a alma suja, tá? E usando a palavra de Deus. Por isso que você vê muita coisa e manifestação dentro das igrejas, porque assim, começou errado, tudo que começa errado, dá errado. Dá errado. Cara, se você quer ter o seu parceiro, se você é casado e tal, nada contra os casados, tá? Nada contra os casados, mas vai praticar, meu irmão. Você tem que se purificar para depois você chegar na palavra. Não é você ficar praticando certos tipos de coisa e depois você subir no púlpito, porque ali é lugar sagrado, ali é a presença de Deus, você está diante do nosso Deus, tá? Eu não estou falando aqui que eu não caio nesse pecado, todo mundo cai nesse pecado, isso aí é natural, a carne grita, tá entendendo? Então você tem que saber o momento certo. Por exemplo, eu ia fazer uma outra pregação, aí eu ia falar de uma outra coisa, tá bom? Então, eu fui chamado para poder falar isso aqui que eu estou falando, chamando as igrejas à atenção. Tanto o católico como o evangélico. Cara, é hora da nossa casa ser organizada. É hora da nossa casa, as mulheres que recebem o Espírito Santo de Deus, não façam isso. Já deu a minha hora aqui. Não façam isso antes de você pregar a palavra de Deus, tá? Se purifique primeiro, que aí você vai ter uma boa pregação, você vai ser conduzida pelo nosso Senhor, Deus vai falar através da sua boca, Ele vai te conduzir na pregação, como acontece de diversas formas, aí você vê as pessoas sendo conduzidas por Deus, falando com a boca de Deus, mas tem que estar limpo. Quando eu falei 7 dias antes, se esforce para que vocês cresçam na palavra de Deus, é assim que a pessoa cresce, é assim que a pessoa se mantém debaixo dos pés do nosso Senhor, porque nós estamos aos pés dele, nunca estamos acima, tá? Nunca estamos acima, e louvado seja ele, e engrandecido seja ele. Um beijo, fiquem todos com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se Deus me permitir voltar aqui novamente para falar com vocês, eu vou dizer até a próxima.